Vemos que hoje as redes sociais elas são feitas com esse objetivo, né, para prender a nossa atenção, né, a chamada economia da atenção, e existe aí um algoritmo, né, que mapeia as nossas reações. Hoje a câmera frontal do celular, ela inclusive pode captar, é assustador, mas ela consegue captar as nossas expressões, se estamos tristes, se estamos felizes, e a partir daí ir conduzindo e guiando o nosso comportamento. E eu queria perguntar para a senhora, do ponto de vista filosófico, por que é que estamos tão suscetíveis a essa manipulação? Na verdade, eu costumo dizer que o vício em redes sociais é uma versão moderna da tendência que nós sempre tivemos de fugir da nossa própria vida. Quando de alguma maneira nos parece que a nossa vida está apática, quando não temos objetivos claros, quando não sabemos exatamente aonde queremos chegar, nem quem somos, essa frustração, esse tédio da vida faz com que a gente procure rotas de fuga. Já foram as telenovelas, já foram livros, já foram folhetins, revistas. Hoje temos as redes sociais. No futuro, provavelmente, a inteligência artificial fará o mesmo. Ou seja, é muito complicado você impedir que a pessoa se aliene de alguma maneira quando ela não está ligada à vida, quando não está entusiasmada com aquilo que faz, com o seu trabalho, com a sua vida familiar, sua vida pessoal. Ela, logicamente, vai ter um espaço, e esse espaço vai ser preenchido por alguma dessas coisas que oferecem a ela uma vida mais multicolorida, com mais emoções. Tá? Então, as rotas de fuga sempre existiram. As redes sociais são simplesmente, a gente poderia dizer, a bola da vez. É o que nós estamos usando para fugir da nossa própria vida. Uhum. Qual o preço dessa perda de tempo? É perda de vida? Com certeza, um dos preços mais caros que pagamos é que nunca estamos inteiros no lugar em que estamos. Carl Jung, o grande psiquiatra fundador da psicologia analítica, ele costumava usar uma expressão: corpo e mente juntos. Isso é o ideal em toda a nossa ação. Em geral, não estamos presentes nas refeições, porque o celular tem alguma coisa interessante. Não estamos presentes se estamos, por exemplo, sentados numa varanda diante da natureza. O celular é mais interessante do que a natureza. Ou seja, acaba que nós somos roubados da vida diária, da atenção às nossas tarefas, à nossa convivência social, por algo que nos parece mais multicolorido, mais atraente. E como você falou muito bem, que nos traz alguma gratificação. E nós fazemos esse jogo, damos o feedback disso, quando também saímos curtindo os demais. Então, sim, é quase que um acordo tácito. Vamos nos curtir, porque isso é uma compensação que me deixa realizado, eu me sinto percebido, eu me sinto aceito, e cada vez mais isso vai ocupando um espaço preponderante na nossa vida. Você falou muito bem sobre a questão dos rituais, da importância dos rituais, da atenção plena, de uma refeição, de contemplar a natureza. Como que a gente pode resgatar, entendeu, a sacralização do momento, da presença, dos pequenos rituais cotidianos? É um ato de vontade e nós temos que partir do princípio de que a nossa vida é tremendamente interessante. Ela tem um potencial de realização enorme. Trazermos para dentro da nossa vida os atributos que são simulados nas redes sociais, mas que são autênticos na nossa vida. Podemos observar os detalhes da natureza, de onde estamos. Me recordo que uma vez, junto a alunos do meu curso de filosofia, eu perguntava a eles como é o teto da sala em que você trabalha. E nenhum deles soube me dizer com precisão. Alguns trabalhavam mais de 10 anos naquela mesma sala e não sabiam dizer como é que era o teto que estava sobre a sua cabeça. É incrível como nós perdemos essa capacidade de ser detalhistas, a capacidade do requinte, de observar a riqueza da vida, e depois temos mal qualidade naquilo que fazemos as coisas de maneira superficial e não sabemos por quê. Então, nos tornamos muito superficiais em relação à vida. Ao amarmos a vida, gostarmos da sua riqueza, de tudo que ela nos oferece, aprendermos a estar o tempo todo num estado de observação e de aprendiz, porque a vida tem algo a nos ensinar o tempo todo, vai cada vez mais nos devolvendo o sabor de viver, valorizando cada detalhe da nossa vida. E eu estava reparando outro dia no que a senhora disse numa das palestras sobre o tratak, né? Que é aquela maneira de você se concentrar, né? Que é um círculo e um ponto no meio do círculo, e você ficar se concentrando naquele ponto, ao ponto de que o círculo em volta desapareça, né? E que isso traz um enorme benefício para uma leitura, para se concentrar. E a internet, o feed, por exemplo, do Instagram, é o oposto. Você rola ali, você está vendo imagens infinitas. Se você não parar, ele não vai parar, é infinito. Então, é logicamente que isso
promove o processo oposto. Muita gente diz, olha, eu tento sair da internet, mas eu não consigo me concentrar em nada. Até num filme, que é que tem uma linguagem um pouco mais lenta. Como dissolver esse frenesi do rolar para o parar e refletir? Evidentemente, como todo vício, exige uma canalização de vontade, uma disciplina férrea, para que você possa fazer aquilo que você está fazendo de corpo e alma, como já falamos, numa entrega total, estar presente em cada coisa que você faz. Cada vez mais tiramos a nossa atenção, por exemplo, de uma leitura. Já era ruim, fica pior ainda, porque nós pensamos na novidade que está na rede social que eu estou perdendo, ou no e-mail, ou no WhatsApp que eu posso ter recebido, que pode ter alguma coisa muito importante. Evidentemente, são fantasias. Alguém que tem algo muito importante a te dizer dificilmente mandará por um WhatsApp ou por um e-mail, estará diretamente falando com você. Então, gera uma fantasia de que não deveríamos estar ali, que estamos perdendo alguma coisa. Já não andávamos muito bem em termos de leitura. E isso, nesse momento, dificulta muito mais, gera uma ansiedade, como se eu estivesse perdendo algo de muito importante. Todo vício, nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo de parar de fumar. É disciplina, é um primeiro momento sofrido, onde sentimos quase que uma síndrome de abstinência. Temos que ser capazes de ter essa continuidade, perseverança e constância, até que esse primeiro período mais difícil passa. E você começa a sentir menos falta, vai se envolvendo com outras coisas, vai se envolvendo com uma vida mais natural, tá? Mais apropriada para um ser humano, mais conexão com a vida. Mas no primeiro momento é disciplina, vontade, perseverança e constância pura. Sim. É assim que se sai de qualquer vício. E a senhora já falou também em alguns momentos, em outras palestras, que nós estamos numa sociedade viciada em prazeres imediatos, né? Que nos falta determinação para vencer. A gente quer tudo para ontem, visa o resultado, foca-se no resultado, sem desenvolver, por exemplo, a caminhada inteira de processos mentais de fortalecimento para poder chegar naquele objetivo final, né? O que a filosofia tem a nos dizer para fazer esse caminho, então, para valorizar a sabedoria do caminho, né? Com certeza, é uma das coisas que podemos observar na história. Todas as grandes criações que realmente trouxeram algo de qualidade para a humanidade tiveram um longo caminho de desenvolvimento. Leonardo da Vinci não pintou a Gioconda de um dia para o outro. Esse foi um processo onde ele foi criando a sua técnica de esfumato, foi cada vez mais refinando até chegar a uma grande obra. Qualquer grande obra, Einstein, com a sua teoria geral da relatividade, foi a mesma coisa, uma vida dedicada a isso. Quando nós começamos a querer só prazeres imediatos, quando não temos essa capacidade para longas caminhadas, começamos a ficar medíocres. Nossas criações são todas muito pequenas, todas aquelas que trazem uma satisfação muito rápida. Não temos mais a paciência e o autocontrole para uma caminhada mais longa, que todo objetivo de maior porte exige. Sim, e não se importar tanto também com o que o outro pensa. Imagine se, tanto que grandes pintores e poetas e escritores só tiveram o seu reconhecimento pós-mortem, né? Então, se eles tivessem parado para pensar, não, mas eu não estou sendo curtido dentro do que eu estou fazendo, eles teriam parado, de repente eles teriam tomado outro rumo, que é o rumo de não me agrada tanto o que eu estou fazendo, mas agrada os outros, e agradar os outros é mais importante do que agradar a mim mesmo. A senhora acha que esse é um perigo também para as nossas gerações? Com certeza. Existe um escritor americano, Steven Pressfield, que um dos seus livros ele fala que isso é a chamada orientação hierárquica. Eu estou o tempo todo olhando para cima, para ver quem está acima de mim, para ver como eu posso fazer para tomar o lugar dele, e quem está abaixo, para ver se não toma o meu lugar. Tudo que eu crio, eu olho para fora para ver o que as pessoas querem, para poder satisfazê-las e elas me darem um retorno. Ele diz, ninguém é criador de nada com essa mentalidade hierárquica. Aquele que cria algo, cria porque existe uma necessidade interna de agregar alguma coisa ao mundo. Que ainda que aquilo não seja entendido, não seja bem recebido, ele sente que agregou algum valor, que fez a sua parte. E como você fala, grande parte, talvez a maioria dos artistas que passaram pela humanidade foram reconhecidos na posteridade e não pelos seus contemporâneos. Uma minoria recebeu esse reconhecimento em vida. Então, há que ter uma satisfação pelo fato de fazer, pelo trabalho em si, porque é isso que te corresponde. Sim. É o fruto como uma espécie de entrega do fruto. Se queremos a satisfação pelo fruto, começamos a ficar ansiosos e esvaziamos a qualidade daquilo que fazemos.
Fazemos algo para ter popularidade e não colocando o nosso coração e dando o melhor naquilo que fazemos. Uhum. Os estoicos falam muito isso, né? Que o homem tem que fazer o que deve ser feito, não o que você quer fazer, mas muitas vezes para alcançar aquele objetivo você tem que fazer o que você não quer. Muitas vezes aquilo que devemos, não queremos. Essa é a grande questão da formação de caráter, né? Formação de caráter é aprender a tornar as nossas inclinações e rejeições coincidindo com aquilo que nos faz crescer como ser humano e com aquilo que nos faz regredir a um estado bestial, um estado animalesco. Então, tudo que eu gosto eleva a minha consciência. Tudo que eu rejeito